E aí, Igor, tudo bom? Pronto, e aí, tudo bem, meu velho? Agora Maravilha. foi. Antes tinha dado. Eu saí da live sem querer. Ah, entendi. Bom, estamos prontos. Eu não adiantei nada para a galera que está assistindo a gente. O pessoal está Bom, começando a bom. entrar. Então, eu queria fazer tudo junto contigo aí. Gente, eu convidei Igor para falar sobre um pepino que aconteceu comigo outro dia aí. Foi um vacilo que eu dei, né, Igor? E a Sim. gente se acha muito preparado para fazer tudo o tempo inteiro, acaba esquecendo, né, do básico muitas vezes. Então, vamos lá. Vai ser tipo uma consulta aqui, tá? Igor, seguinte. Diga aí. Começou a pandemia. Eu passei o mês de março pedalando muito pouco e o mês de abril menos ainda. Mas por incrível que pareça, na minha memória, eu achava que eu tinha pedalado alguma coisa depois do acontecido. Foi que eu fui ver. No mês de abril, por exemplo, eu só tinha pedalado 4 vezes o mês inteiro. Então, assim, eu não pedalei mesmo, né? Foram quase 2 meses aí, quase sem pedalar. E o que é que acontece? Justamente por sentir falta de estar pedalando. Claro que a gente está observando todas as precauções referentes aí à pandemia, ao coronavírus, à contaminação. A gente combinou um desafio entre amigos. A gente não pode pedalar junto, obviamente, né? Então esse desafio todo é feito através do Strava. O desafio é simples, Sim. pedalar 200 quilômetros por semana. Quem não consegue pedalar 200 quilômetros por semana vai optar ou paga uma prenda, vai chegar aqui nas redes sociais e cantar uma música, ou vai deixar R$ 10 no caixa do desafio para quando terminar essa pandemia, essa quarentena, que a gente puder voltar a pedalar, a gente vai usar esse dinheiro para uma comemoração. Aí Aí o que já foi dá que pra ver que o aconteceu? nível do desafio não é de amador, né? Mas assim, essa bela criatura que está aqui na sua frente resolveu, no primeiro dia, o desafio começa hoje. Vou fazer logo 60 quilômetros para garantir a semana. De uma vez Aí só, saí, uma paulada só. é, coisa que para mim era normal fazer, né? Só que eu fazia como? Eu saía de Sim. manhã, eu pedalava um tanto, aí dava uma aula, aí pedalava mais um tanto, aí almoçava. Eu fazia 60 quilômetros no dia inteiro, fazendo refeições no meio do caminho. E assim, eu vinha de um histórico de estar fazendo isso todo dia, né? Aí o que é que Sim. acontece? Eu fui pedalar com a Babi no ritmo dela. No ritmo dela, devagarzinho. Eu não forcei realmente. A partir do momento que eu estava subindo a ladeira, eu forçava um pouquinho, pedalava um pouco mais em pé, mas assim, só para dar uma esticada mesmo na musculatura. A gente fez 27 Sim. quilômetros. Só que eu não tinha me alimentado bem nos dias anteriores e de manhã eu comi uma panqueca de banana. Panqueca de banana o que que é? Banana, aveia, ovo, é Ovo. nada, né? Para quem vai pedalar, é nada praticamente. E aí eu comentei com a Babi quando eu estava chegando aqui na porta do prédio, ela já ia ficar, foram 27 quilômetros, Babi, eu tô sentindo fome, eu acho que eu devia comer alguma coisa, ó. Eu sabia que eu tinha que comer alguma coisa, né? Mas, pô, eu estava acostumado a fazer isso, a fazer cicloviagem, a gente tinha fome na estrada, aí deixava pra lá, depois eu comia. E aí saí. Quando eu saí, eu fui subir a mesma ladeira que eu tinha subido aqui no início, a 8 de dezembro. Acho que travou aí pra você, Igor. Eu vou esperar pra ver se você tá me ouvindo, tá? Pra eu continuar? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tava Sua travando, mas agora eu tô ouvindo. Voltou, né? Vamos lá. Quando eu subi a 8 de dezembro, eu já senti assim um cansaço muito estranho, muito maior do que o normal. E olha que eu tinha subido essa ladeira logo no início do treino, né? E comecei a sentir não é uma dor no peito, mas um peso no peito, uma ausência. É como se eu não tivesse dentro de mim mesmo, sabe? E eu comecei a sentir vertigem, comecei a sentir fotofobia, aquela coisa de ver tudo claro. E aí eu disse, não, velho, eu não acredito que eu dei esse mole, isso deve ser o açúcar que baixou. Mas, pô, só falta um pouquinho para voltar para casa. Eu só queria completar os 30 quilômetros. Eu saí para completar 60, mas essa altura eu só queria completar 30. Gente, eu subi a Graça, desci pela Centenário, eu, eu achei que eu ia morrer. Quando eu fui chegando aqui, eu disse, não vou comer na rua, porque com essa coisa de pandemia, eu não tô querendo, sabe, parar para comer nada na rua. Eu vou realmente comer em casa. Que nada, a 500 metros de casa, eu parei na padaria, quase não consegui trancar a bicicleta, quase desmaiando ali, me sentindo mal. Não sei se eu ia desmaiar, mas a sensação era essa. E aí eu entrei, peguei a primeira coisa doce que eu achei, que foi uma bananinha, uma goiabinha, um doce de goiaba, né, dentro de um biscoito. Eu passei no caixa, mas eu falei tão embolado que a menina nem entendeu. Eu falei para ela o seguinte, eu tô passando mal, vou comer, depois eu pago. Ela o quê? Aí eu balancei a mão para ela, fui, sentei no chão, porque eu fiquei com medo, né, de desmaiar e cair. Comi, e aí, alguns minutos depois, eu me senti melhor, e aí pronto, melhorei. Eu digo, foi isso mesmo, né? Então era falta de açúcar. Peguei a bicicleta e fui para casa pedalando devagarzinho, 500 metros, devagarzinho. Eu digo, velho, não vou dar esse mole, não vou passar mal de novo. Quando chegou aqui na porta do prédio, tem uma rampinha para subir para a garagem. É uma rampinha curta, mas ela é um pouquinho em pé.
Bastou essa rampinha, subi, sentei no chão de novo. E aí quando cheguei aqui, fui conversar com a Babi, ela fez, Daniel, eu acho que foi realmente negligência de sua parte. Você sentiu fome, você não deu importância a isso, e o que aconteceu aí foi baixa de açúcar mesmo. E ela me disse, você vai levar pelo menos umas 24 horas aí para voltar ao normal. E realmente, eu fiquei umas 24 horas sem pedalar, e não estava me sentindo muito bem. Até voltar ao normal foram as 24 horas. Pronto. Agora que eu já falei sobre toda a história, a palavra é tua. Diga aí, meu irmão, o que é que aconteceu comigo? O que é que eu posso fazer para evitar? Que processo foi esse? Pronto, o que aconteceu com você foi exatamente o que você descreveu. Realmente, o mais provável que tenha sido é a queda do açúcar. Pelo que você me relatou, essa mesma sensação pode ser causada também pela baixa de sódio. Certo. Mas pelo que você me relatou em relação à alimentação, porque vamos contextualizar aqui. A gente tem diversos tipos de atividade física, né? Atividade de curta duração, de média duração, de longa duração. Na academia, não é normal, não é tão comum as pessoas sentirem essa sensação de hipoglicemia, a não ser que a pessoa realmente tenha mais predisposição. Porque o que acontece? Para a gente realizar atividade física, a gente precisa de energia. E essa energia ela vai vir de diferentes fontes, que vai ser do glicogênio, que é o carboidrato armazenado na musculatura, ou da gordura. Mas quando a gente fala de rendimento, né, se a gente quiser manter o rendimento durante a atividade, o nutriente que vai manter esse rendimento é o carboidrato, é o glicogênio que está dentro da musculatura. Na atividade física, dentro de uma academia, você não chega a gastar todo o glicogênio, tanto muscular quanto hepático, porque você tem esses dois tipos. Você tem o glicogênio, o carboidrato que fica no músculo, e você tem o carboidrato que fica no fígado. A diferença deles dois é a seguinte: o carboidrato que fica no músculo, o músculo é extremamente egoísta. Então, o que é do bíceps, é do bíceps. O que é da perna, é da perna. A perna não dá para o braço não dá para a perna. Se acabar o da perna, acabou. Já o carboidrato que fica no fígado, ele é mais democrático. Quando está acabando nos outros tecidos, ele começa a distribuir esse glicogênio para os tecidos que estão precisando e para você manter ali a glicemia, né, para você tentar manter o açúcar do sangue. Então, durante a atividade física em uma sala de musculação, é muito difícil você esgotar o glicogênio muscular. O glicogênio muscular, se for um treino exaustivo, você até consegue esgotar. Mas esgotar muscular e hepático é extremamente difícil. Tanto que na musculação, você nem tem a suplementação de carboidrato. Você não tem nenhuma recomendação de suplementação. Já em esportes de mais longa duração, aí a conversa é diferente. Porque para você manter o rendimento, para você manter a atividade continuamente ali, você precisa do carboidrato, do glicogênio, e você precisa fazer que esse carboidrato se mantenha ali por mais tempo. Então, eu imagino que o seu pedal de 60 quilômetros durou aí pelo menos 2 horas. Então, por baixo aí você fez pelo menos 2 horas de atividade física nesse pedal de 60 quilômetros. Claro que a intensidade, a quantidade de glicogênio que você recrutou vai depender de vários fatores, que vai ser a velocidade que você fez, se você tinha altimetria, qual era a altimetria desse pedal, se era com muito ganho de elevação, pouco ganho de elevação, qual era o clima, né, daqui de Salvador que estava no dia, estava muito quente, estava com muito vento, era vento contra, era vento a favor. Tudo isso vai influenciar para a quantidade de carboidrato que a gente iria necessitar, porque isso vai estar diretamente ligado ao esforço físico que você vai fazer. Então, quando a gente vai se preparar para uma atividade de longa duração, uma atividade como o ciclismo, o ideal é que nossas reservas de glicogênio, nossos estoques de carboidrato, ele esteja sempre na máxima capacidade dele. Porque se ele tiver com a capacidade mais baixa, a chance de você fadigar é muito grande. Não só de você ter essa fadiga em relação à hipoglicemia, mas também de você entrar num quadro de cãibra, você ter outros sintomas ali por conta dessa falta de glicogênio, certo? Então, acabou sendo realmente uma negligência. Eu acho que é natural, principalmente pela ânsia que a gente está de sair para fazer uma atividade física, né, nesse momento de pandemia. E assim, tava chovendo, chovendo. Nesse dia foi o dia que abriu o sol.
Entendeu? E foi, como Sim. você falou, tava quente e a ânsia de sair para aproveitar aquele A solzinho, ânsia né? de sair. E é isso. E bastam poucos dias sem praticar atividade física que o corpo acaba sentindo. Você acaba. Porque o que acontece? Conforme você treina, você vai ter suas reservas de glicogênio ali mais otimizadas. Se você Uhum. para de treinar, o corpo começa a eliminar. Isso é muito percebido durante a atividade física de musculação. Quem faz musculação percebe que quando está treinando, o músculo ele fica bastante inchado, volumoso. Uhum. Quando você passa uma semana sem treinar, você já percebe o músculo dando uma murchada. 2 semanas sem treinar, você já percebe que o músculo está dando uma murchada, mas não porque você está perdendo massa muscular, mas porque o conteúdo de glicogênio ali está diminuindo. Por quê? Glicogênio está muito ligado a nível de hidratação também. Porque a gente tem que. Quando a gente armazena o glicogênio no músculo, a gente também armazena água. Então, se você Uhum. tem mais glicogênio, você tem mais água. Por isso que o músculo fica mais inchado, porque ele tem mais água, porque tem mais glicogênio. E aí, quando você para de treinar, você vai perdendo, e aí vai perdendo a água, o músculo vai murchando. Ou seja, aquela capacidade de glicogênio que você tinha antes, ou seja, se com uma refeição você conseguia fazer horas de uma atividade, quando você passa muito tempo sem treinar, com essa mesma refeição, você não vai conseguir mais fazer as mesmas horas de atividade que você fazia antes, porque seu corpo não tem mais a mesma capacidade. Porque antes você estava adaptado a essa situação e conforme você para de treinar, você deixa de estar adaptado. Você tem que fazer uma nova adaptação. Então, o esporte ele é realmente um pouco ingrato, porque você treina, 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 e se você para, você vai Perde. regredindo lá abaixo. Então, para você Entendi. se manter condicionado, você tem que sempre manter a constância dos treinos. Aí, além desse quesito do treinamento, entra a questão da alimentação. Que horas você saiu para treinar nesse dia? Eu acordei um pouco tarde, tomei um café e saí. Quando eu saí aqui, devia ser umas 8h30 da manhã, mais ou menos. E a Certo. primeira volta que eu dei com o Babi foi 1h40. Eu ainda saí para pedalar de novo, né? Sim. E Então, no quando eu passei mal, já era a talvez perto de segunda? 11 horas. Perto de 11 horas, mais ou menos. Você fez 2 pedais pela manhã? Eu fiz um com o Babi, deixei ela aqui. E quando eu saí, foi que eu comecei a passar mal. E aí eu retornei para casa. Certo. Nessa segunda que você saiu, foram mais ou menos quantos tempo, quantos quilômetros, ou foi logo que você saiu? Logo que eu saí, eu já comecei a passar mal. Eu rodei Já mais uns começou. 5 quilômetros e voltei para casa. Já voltei morrendo daquele jeito que eu lhe falei. Eu Sim. estranhei por isso, né? Porque eu estava acostumado a fazer muito mais do que isso, mas nesse dia não deu. Eu achei até que eu podia estar doente, mas 48 horas depois eu fiz 60 quilômetros de boa, sem nenhum problema. Agora também eu me preocupei com a alimentação, fiz aquilo tudo que você já orientou, né? Levei uma Sim. rapadurazinha, fui comendo à medida que eu fui pedalando, e quando eu terminei eu fiquei feliz. Eu digo, ai meu Deus, eu não estou doente, graças a Deus. Foi isso. O que eu geralmente indico, principalmente quando você vai treinar de manhã? Porque a gente precisa garantir que a pessoa ela se preocupa assim, o que eu vou comer no pré-treino e o que eu vou comer no pós-treino. Vamos entrar aqui nesse quesito que eu acho que é fundamental para a gente elucidar esses pontos. Quando Certo. se trata de uma atividade física de longa duração, o pré-treino ele não é só a comida que você come uma hora antes da atividade. O seu pré-treino é pelo menos às 24 horas, tudo que você comeu nas últimas 24 horas. Por quê? Para você acumular esse glicogênio, para você acumular o carboidrato na musculatura, você leva algumas horas. Uhum. Então você não consegue colocar todo esse carboidrato para dentro em uma única refeição e nem em uma única hora. Então você não leva apenas uma hora para consumir, digerir e esse carboidrato chegar na musculatura. Não, esse Entendi. processo leva horas. Então as refeições que vão estar já armazenadas como glicogênio vão ser as refeições que você fez 3, 4 horas antes daquela atividade. Não a refeição que você fez uma hora antes. A refeição que você faz uma hora antes ela não dá tempo de chegar na musculatura, certo? E aí, Certo. quando a gente vai pedalar de manhã, o mais recomendado que se faz é fazer a última refeição da noite mais rica em carboidrato. Se você não tiver consumido carboidrato Não, ao longo do não dia fiz inteiro isso. anterior,
Na noite, a gente aumenta a ingestão de carboidratos antes de dormir mesmo. Ó. Antes de dormir, a última refeição vai ser uma refeição bastante rica em carboidratos, para que você durma com esses estoques de glicogênio completamente cheios. E no outro dia de manhã, você acorda completamente apto para fazer seu pedal. Até porque você fez um pedal 8 da manhã. Mas a realidade de muita gente é, às vezes, fazer um pedal 4:30 da manhã, 5 da manhã. E aí não tem como essa pessoa acordar 3 da manhã, tomar um café, que nem apetite ela tem nesse horário. Imagina tomar um café reforçado nesse horário, para sair para pedalar depois de 1 hora, ela ia ter que acordar que horas? Entendeu? Então, a melhor estratégia é no dia anterior, você garante esse aporte de carboidrato, para que no dia seguinte você consiga fazer uma refeição mais leve e já sair para pedalar. Eu tenho certeza que se você tivesse feito uma refeição no dia anterior, mais rica em carboidratos, e nesse dia, essa panqueca de banana, você poderia ter colocado a panqueca de banana com aveia e mel, que aí você garantiria mais carboidrato ainda, ou mel ou melaço de cana, porque já ia ajudar. Você tem aí frutose, você tem sacarose, você tem 2 tipos de carboidrato aí em toda essa mistura aí de combinações. Então, isso te garantiria pelo menos um suporte para boa parte da atividade física. E aí, se você iria repor o carboidrato, se você iria suplementar ou comer alguma coisa durante o pedal, depende de quanto tempo você estava pretendendo pedalar. Então, se você ia pedalar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, aí vai depender a quantidade que você vai fazer essa reposição. Mas é sempre... Eu levei uma garrafa de água e mais nada. Só isso. Tá aí outro erro. Desidratação e hipoglicemia. Então, ó, é uma coisa que eu sempre via também. Principalmente quem tá começando. Quando eu ia no PRI, eu olhava pro pessoal, você ficava desesperado. Rapaz, como é que essa galera consegue pedalar sem beber água? Tomar um pouquinho de água. O pessoal é aqui também, ó. Eu fico impressionado também. Você precisa ter esse aporte de carboidratos horas antes da atividade. Então, se você pensar assim, todo pós-treino também é seu pré-treino. Então, no seu caso, você fez 2 pedais, um em cima do outro. Porque você deixou o Babi em casa e logo saiu para pedalar. Mas se, por exemplo, você fosse finalizar esse treino da manhã e à tarde você já fosse fazer outro treino, o seu pós-treino já seria o seu pré-treino do outro treino. Isso. Então é sempre importante você ter esse aporte de carboidrato em todas as refeições. E assim, muita gente, tenho certeza que muita gente pensou que ele está falando para eu comer carboidrato à noite. Mas se eu comer carboidrato à noite, eu vou engordar. Eu tenho certeza que muita gente aí que está assistindo a live fez essa associação. Então, já para desmistificar isso, não existe nenhuma correlação entre o horário que você consome o carboidrato e o fato de você ganhar peso ou perder peso. O que vai definir esses 2 parâmetros é todo o contexto diário. Então, se você está consumindo um carboidrato no intuito de fazer uma atividade física, e se esse consumo do carboidrato está calculado dentro do seu gasto calórico total do dia, isso não vai fazer você ganhar peso, não vai fazer você perder peso, não vai fazer você ir para lugar nenhum, porque aquilo está adequado para a sua realidade. Agora, é por isso que, por exemplo, no pós-treino, é um excelente momento, se você quer comer, por exemplo, alguma besteira de doce, alguma coisa que foge da dieta, o melhor momento é quando você chega de um pedal. Por quê? Você quase zerou ali seus estoques de carboidrato, seu corpo está clamando por carboidrato para fazer a ressíntese desse glicogênio, ou seja, ele quer pegar carboidrato e jogar de novo para dentro do músculo para recuperar o que ele queimou. Então, se você come num pós-treino, sei lá, uma salada de fruta com leite condensado, isso aí, o corpo vai devorar isso aí em forma de glicogênio e a chance disso se tornar gordura é muito pequena, é muito, muito, muito remota. Claro que, ao longo do dia, se você tiver uma alimentação completamente desbalanceada, não vai ter sido isso que fez você ganhar peso, mas sim o conjunto da obra, né? O conjunto inteiro que vai fazer esse desbalanço. Mas acho que o principal ponto para você não ter, de fato, essas situações é ter essa alimentação prévia
E uma forma, você poderia ter anulado isso se você tivesse feito a suplementação durante o pedal. Sim. Então, mesmo você não tendo saído alimentado, tendo saído com pouca ingestão de carboidrato, se ao longo do pedal você tivesse se alimentado, isso também não teria acontecido. Eu cheguei ao ponto de sentir fome, né? E a gente não sente fome pedalando normalmente, né? É justamente aquilo que eu te falei. Quando você está suplementado, seu cérebro não vai disparar essa sensação de fome. Quando ele dispara a sensação de fome, é porque você já está para quebrar ali. Já passou da hora. É a mesma coisa a sensação de sede. Não é para sentir sede no pedal. Você tem que beber água mesmo sem sentir sede. Você tem que estar ali o tempo inteiro hidratando. E aí, quando você chega... geralmente no pedal é o momento que você começa a ter desejos que você geralmente não tem. Você começa a ter desejo de beber Coca-Cola, comer doce, comer tudo que seja açucarado, porque parece que o cérebro fica implorando aquilo ali. Ele fica implorando. Chega em casa, vai tomar um suco, bota ali açúcar dentro. Olha, Igor, tem 20 minutos mais ou menos que a gente está conversando. Deixa eu começar a ler alguns comentários aqui. Gente, podem colocando os comentários que eu vou lendo aqui para Igor. Meire colocou um comentário aqui agora que é o seguinte: mas esse come-come de carboidrato de manhã e de noite não aumenta o açúcar? Ela colocou glicada, aí eu não sei o que quer dizer, talvez você entenda o que ela quis dizer. E ela complementou: e o que é que se come quando está pedalando? E aí? Pronto, vamos lá. Se ela tá, em relação, se for uma pessoa diabética, isso vai ter que estar calculado, porque ela falou, não vai aumentar o açúcar, e ela falou do glicada. Aí você tem dois pontos, que é a glicemia de jejum e hemoglobina glicada, que são os parâmetros que a gente avalia para saber se a pessoa está com açúcar alto no sangue. Uhum. Só para a gente contextualizar, o açúcar a glicemia é o que está correndo exatamente agora no nosso sangue. Então, se a gente pegar aqui aquele medidor de glicemia, dosar aqui, eu vou saber como é que está meu açúcar sanguíneo. Provavelmente ele vai dar mais elevado, porque eu acabei de me alimentar e tal, mas você tem outro tipo de marcador, que é a hemoglobina glicada, que é uma coisa, é como se fosse um registro, sabe? É uma forma que o corpo não tem de enganar. Mesmo que você se alimente bem durante a semana inteira aí, para que seu açúcar do sangue dê baixo, eu vou lá dosar, vai dar a glicemia baixinha, como se estivesse controlada. Mas se eu pegar a sua hemoglobina glicada, eu vou saber tudo que se você comeu bem nos últimos 2 meses, pelo menos. Porque é como se fosse um marcador. Ela carimba. É como se seu sangue, se a hemoglobina, ela fica suja de açúcar. E aí ela demora para se limpar. E aí o médico vai lá, o laboratório dosa essa hemoglobina, e aí a gente vê ali se tem, se a pessoa está consumindo muito açúcar durante esse período que passou. Então vamos lá. Quando você está fazendo uma atividade de longa duração, quando você tem uma atividade física regular, as recomendações elas mudam da realidade de uma pessoa que não pratica nenhum tipo de atividade física. Quando você fala esse come-come de carboidrato não vai aumentar a glicemia, dá a entender que vai ser uma coisa descontrolada. Não é um come-come descontrolado. É um come-come de acordo com as suas necessidades para a atividade física que você pratica. Então, por exemplo, uma pessoa sedentária, vamos botar situações hipotéticas aqui. Uma pessoa sedentária que não faz atividade física vai ter um gasto calórico médio aí de, sei lá, 1.800 calorias diárias. Dessas 1.800, a gente vai distribuir o que a gente quer de carboidrato, de gordura e de proteína para fazer o corpo dessa pessoa funcionar. Já uma pessoa que faz uma atividade física de longa duração, vamos botar aí que ela tenha um gasto de 2.500, 3.000 calorias. Então, a mesma recomendação de carboidrato que você tinha para a pessoa sedentária não vai ser a mesma da pessoa que pratica atividade física. Principalmente se for uma atividade física que tem o carboidrato como um dos principais nutrientes para manter aquela atividade física em sua intensidade contínua, certo? Para você manter a intensidade da atividade. Porque se você... quanto maior a intensidade, maior é o uso do carboidrato. É por isso que quando você passa do ponto, você começa a sentir uma queimação. Sim. Porque você começa a sair do momento que você está usando só carboidrato, você começa a utilizar outros
nutrientes, outras vias energéticas, que o corpo não dá conta de usar aquilo ali por muito tempo. Então, por exemplo, você já deve ter feito treino de tiro na bike, Sim. certo? Uhum. Você consegue fazer um tiro de... Vamos botar uma velocidade aqui que eu conseguiria chegar, então você conseguiria chegar facilmente. Vamos lá. 60 km por hora. Por quantos segundos você consegue botar aí 60 km por hora numa reta? Bem poucos segundos, viu? Bem pouco. Bem pouco. Então, 60 km por hora numa reta, para você manter isso aí, a não ser que você seja um atleta do Tour de France, para conseguir manter uma média aí de 59, de 55 por hora, você não vai conseguir fazer isso, cara. Você vai fazer aquilo ali por segundos, porque é tanta energia que o corpo precisa, que não dá tempo do corpo produzir. Então ele usa a reserva que ele tem, e aí quando esgota, você morre. E fica ali ofegante, porque foi tão rápido a explosão energética que não deu tempo nem de chegar oxigênio para o músculo. Então é aquele exercício que não acontece sem oxigênio. Já se você quiser manter a atividade por mais tempo, o que você faz? Controla a sua cadência. Que a gente fala, tem que controlar a cadência justamente para você não passar desse ponto. Porque se você passar do ponto, o corpo começa a precisar de muita energia e você não tem tempo de produzir. Então a gente controla a cadência para que tenha tempo do carboidrato fornecer aquela energia. Então, nesse quesito, você precisa ter o aporte de carboidrato. Então, conforme você vai esgotando o carboidrato e usando mais a gordura, a sua intensidade vai diminuindo, porque é o carboidrato que mantém essa intensidade mais alta. Então, não tem essa preocupação de... A gente deu um rodeio aqui para responder, mas não tem... Comer e estourar o açúcar. Comer. Por quê? Você vai estar comendo no intuito de fazer atividade física e depois no intuito de recuperar o glicogênio que você esgotou na atividade física. Por isso que é importante você procurar um profissional, procurar um nutricionista que te oriente em relação às quantidades desse carboidrato. Porque você precisa do carboidrato. E aí, esse comer de carboidrato pode ser pode ser pão, pode ser raízes, pode ser arroz, macarrão, batata doce, batata inglesa. Você tem diversas fontes de carboidrato, frutas diversas aí que você pode utilizar, que vão ser parceiras de um ciclista, vão ser seus parceiros para fazer esse tipo de atividade física, para manter seus estoques de glicogênio. No meu caso, é raiz. O que funciona para mim é raiz. É inhame, aipim, principalmente, batata doce, funciona bem pra caramba. Pronto. Principalmente quando Inclusive, tem duas pessoas que perguntaram sobre isso que você já está falando, então vou ler a pergunta delas, porque tem a ver com o que você já está falando aí. Luzana, além de barrinhas, rapadura, o que pode ser levado no pedal? E tem outra pergunta aqui também que é, no pós-pedal, o que devemos comer? Você citou a situação de Daniel, mas não falou o que comer no pós-pedal. Pronto, é o que você já está falando aí. Vamos lá. Durante o pedal, se você quiser levar comida para comer, eu sempre indico que seja algo que seja de rápida absorção e que não vai pesar ali, que não vai causar dificuldade na digestão. Sempre o que eu mais recomendo é que seja algo que seja rico em carboidrato em pequenas quantidades, ou seja, a carga de carboidrato dele vai ser alta e você não vai precisar consumir um volume muito grande. Geralmente você encontra isso em frutas secas. As frutas secas são bem ricas em carboidratos. Se você pegar ameixa seca, uva passa, aquelas bananinhas desidratadas, você vai ter uma grande quantidade de carboidrato em uma porção pequena. Então você não precisa se encher de alimento, então você não vai pesar o estômago e você vai ter um aporte de carboidrato ali durante o pedal. Você tem também rapadura, que você pode utilizar. Todas essas opções de comida, você precisa ir testando. Porque algumas pessoas se adaptam a algumas, outras acabam não se adaptando. Como a rapadura, como algum outro tipo de carboidrato. Se você quiser utilizar algum carboidrato, alguma coisa, sempre utilize em alguma situação que seja um momento que você possa controlar. Então evite, vou fazer um pedal longo. Então você vai para longe de sua casa, sei lá, você vai fazer um pedal daqui para um longuinho aí, daqui até Arembepe.
e aí você nunca usou nenhum tipo de carboidrato, nunca usou nada, você quer usar a primeira vez nesse pedal. Eu recomendo que você faça pelo menos um pedal dentro de Salvador, para você experimentar qual é a sensação de comer esse carboidrato durante o pedal, antes de você se aventurar num pedal mais longo e fazer o consumo. Isso serve tanto para carboidrato, alimento, quanto para suplementação. Para suplementação é mais recomendado ainda, que você teste antes. Então você tem aí frutas desidratadas, que vão ser, acho que vai ser a melhor opção, fruta desidratada e rapadura, em relação a alimento. E em relação à suplementação, você vai ter uma gama quase que infinita. Você tem um leque enorme de opções de suplemento. Você tem a maltodextrina, você tem a dextrose, você tem o oximase, você tem a palatinose. A diferença deles vai ser basicamente a complexidade dos carboidratos. Isso vai interferir na velocidade de absorção. E aí eu também sempre indico que as pessoas testem cada um deles. Porque, por exemplo, a palatinose, muita gente relata desconforto intestinal utilizando a palatinose. Eu já utilizei e não senti esse desconforto. Então, você precisa testar antes de se aventurar em um pedal mais longo, em uma prova, uma competição. Você tem os géis de carboidrato também. O ponto em relação à suplementação de carboidrato, que é importante salientar, é o seguinte: você precisa ter uma diluição adequada do carboidrato durante o pedal. Isso serve para suplemento. Então, tanto em relação ao pó ou gel. Porque o que acontece? Se você tomar o carboidrato de uma forma muito concentrada, você cria um desbalanço ali na osmolaridade do intestino, que você pode ter algum desconforto gastrointestinal ou até mesmo uma diarreia, que a gente chama de diarreia osmótica. Então você vai ter um desbalanço ali dessa osmolaridade e não vai ser um resultado agradável. Então você tem resultados aí em provas grandes, por exemplo, teve o caso da marcha atlética, nas Olimpíadas, que o atleta teve um episódio de diarreia durante a prova. Você já teve em grandes voltas de ciclismo, onde o atleta precisou parar no acostamento para fazer as necessidades. Então, isso pode acontecer por um erro de suplementação. Então, a diluição mais adequada varia ali de 6 a 8%. Então, o que isso quer dizer? Se você tem uma garrafinha de 100 ml, você deve colocar 6 gramas de 6 a 8 gramas de carboidrato a cada 100 ml. Então, se você vai ter aí 500 ml, você vai botar aí, vai variar de 30 gramas ou um pouco mais ali de carboidrato nessa garrafinha. Então, você precisa fazer essa diluição de 6 a 8%. No gel serve da mesma forma, porque pensa o seguinte: um líquido ele é muito mais fácil de ser absorvido do que um gel, porque o gel ele é concentrado. Então ele vai ter uma dificuldade tanto para descer e chegar no estômago, e lá ele vai cair bem concentrado. Então o gel ele está concentrado dentro do pacotinho. Você precisa tomar o gel e junto com o gel você tem que tomar a água, porque a água vai ajudar a diluir o gel, e isso vai deixar ele menos concentrado e ainda vai ajudar você a fazer a absorção desse gel. Fora que você também vai estar se hidratando, porque as pessoas também, além de negligenciar carboidrato, negligenciam água. Água. Que é uma coisa fundamental enquanto você está pedalando, principalmente em Salvador, que é extremamente quente. Ó, o pessoal já perguntou aí sobre rapadura, porque algumas pessoas falam mal. Teve uma pessoa aqui que disse que, inclusive, quando come coisa doce, fica enjoada. Você falou também sobre paçoca e barrinha de cereal. Tá? Se você puder falar sobre essas coisas aí. Se paçoca é uma coisa legal, se barra de cereal é legal. E a questão da rapadura, se é bom, se não é, por que algumas pessoas ficam enjoadas. Pronto, vamos lá. Deixa eu continuar aqui e aí a gente volta para esse ponto. Só para abordar em relação ao pós-treino. E aí a gente volta para essas diferenças aí do tipo de carboidrato. Tá. Quando você chega de um pedal desse, pós-treinamento, o que você mais quer, principalmente se você tiver alguma outra atividade ao longo do dia, tem muita gente que pedala e faz academia no mesmo dia. Então pedala, quem é do triatlon aí, pedala e corre, pedala e nada, ou pedala, corre e nada no mesmo dia. Então, o mais ideal é que você pegue uma refeição mais rica em carboidratos no pós-treino e de preferência que contenha proteína para você fazer a recuperação muscular.
pós-treino de atividade física não é só o que você come após a atividade física de forma pontual. Você tem que entender que quem faz atividade física vive em pós-treino e vive em pré-treino. Você vive em função do esporte. Se você quer levar o esporte de uma forma realmente mais a sério e não somente ali recreativo, e assim, se você vai para grupo de pedal, você já está levando mais a sério, porque os grupos de pedal, eles já têm um ritmo ali um pouco mais puxado do que uma pessoa que sai para pedalar sozinho. Certo? Uma Sim. pessoa que está iniciando. Claro que uma pessoa que é mais avançada e sai para pedalar sozinho vai ter um ritmo também, às vezes, muito mais forte que um de um grupo. Mas assim, se você comprou uma bike agora, está começando a pedalar e você já partiu para um grupo, então você já quer levar mais a sério, você já está pedalando com mais regularidade. Então, o seu dia precisa ser condizente com a atividade que você pratica. Porque se você é um cara que não dorme bem, costuma consumir muita bebida alcoólica, não se alimenta bem, só se preocupa com a alimentação na hora que vai pedalar, né, no momento antes que vai pedalar, dificilmente você vai conseguir evoluir, vai conseguir sair desse grupo, que às vezes você está num grupo mais lento, que evoluir para um grupo mais forte, não consegue evoluir porque o restante do dia não condiz ali com os objetivos, com o que a pessoa quer fazer. Então, a vida da pessoa acaba se resumindo é como se fosse uma preparação. Por quê? Você faz atividade física e aí você cria ali uma necessidade na fibra muscular, né? Você cria ali umas microlesões ali na fibra muscular, e por isso que a gente fica dolorido no dia seguinte. E aí o músculo ele vai se recuperar dessa atividade física, só que ele vai se recuperar de uma forma mais forte, ele vai se recuperar com a potência maior. Por isso que você vai evoluindo conforme você pedala. Você vai aguentando distâncias maiores, velocidades maiores, porque a sua musculatura vai se adaptando, vai criando mais células, e aí você vai ganhando, vai deixando de ser papuco e passando a ser galáctico, né? Então, se você não se preocupar com o restante do seu dia, não somente com pós-treino, essa recuperação não vai acontecer de forma eficiente. Porque vamos lá, vamos pegar, você saiu para pedalar hoje. Durante o resto do dia, seu músculo vai estar se recuperando. Amanhã, seu músculo vai continuar se recuperando. No dia seguinte, provavelmente ele também ainda vai estar se recuperando do pedal que você fez hoje. Então você vai ter aí de 2 a 3 dias recuperando uma martelada que você deu em um pedal. Então pense que se você se preocupar apenas com o pós-treino do dia que você pedalou e o restante dos outros dias, que seu músculo também vai se recuperar. Então você precisa se preocupar com a alimentação de uma forma completa o dia inteiro, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. E aí a alimentação tem que estar com as proteínas adequadas, carboidrato adequado e gordura de forma adequada. No pós-treino, a prioridade é carboidrato e proteína. Se você for fazer uma atividade física no mesmo dia, uma outra atividade, priorize carboidrato. Priorize comer, por exemplo, aipim, batata, cuscuz, macarrão, arroz. Priorize maior quantidade de fontes de carboidrato como essa. Porque você vai precisar recuperar de forma rápida esse glicogênio, já que você vai fazer um pedal mais tarde ou logo no dia seguinte. Uhum. Se você vai pedalar, por exemplo, se você for pedalar hoje de noite e você só vai pedalar amanhã de noite de novo, você tem mais tempo para recuperar esse glicogênio. Então você não precisa vir com tanto desespero nos carboidratos, porque você vai ter aí 24 horas para recuperar. Então você vai ter pelo menos, se for uma pessoa que tem aí em média de 3 a 4 refeições por dia, você vai ter de pelo menos 3 a 4 refeições para colocar carboidrato e recuperar para o próximo pedal. Então você tem mais tempo para o glicogênio ir se acumulando ali na musculatura, certo? Em relação a rapadura lá, ou o tipo de carboidrato, né, que as pessoas às vezes se sentem mal e tudo mais, é uma questão de adaptação, como eu falei. Existem alguns relatos sobre hipoglicemia de rebote, que seria o fato de você colocar um carboidrato de rápida absorção, né, você coloca um carboidrato de uma velocidade de absorção muito alta, e aí você vai ter um pico de insulina, isso no caso de um pré-treinamento, você teria um pico de insulina,
E por essa insulina estar muito alta, ela vai consumir aquele carboidrato que você ingeriu, mais o carboidrato que estava na sua corrente sanguínea. Então você sobe muito rápido e depois tem uma queda brusca. Consome muito rápido. Consome muito rápido. Porém, durante a atividade física, não é para existir insulina. Se a atividade física estiver sendo feita da forma adequada, como deve ser feita, não deve existir a presença da insulina. Porque o que acontece? A insulina, muita gente só conhece por causa do diabetes, né? Geralmente, quem tem parente diabético é que conhece esse termo. Quem está envolvido mais com coisa de emagrecimento acaba conhecendo também, porque o pessoal bota a culpa da pessoa engordar, bota a culpa da insulina. Ah, tá engordando por causa da insulina. Mas vamos lá. Insulina é um hormônio anabólico, né? Um hormônio de construção. Ele ajuda o corpo a construir tudo. Então, quando você tem insulina circulando na corrente sanguínea, você tem um momento de construção. Você está construindo músculo, construindo gordura, você está construindo tudo que tem que ser construído. Você está ali no momento anabólico. Quando você está fazendo atividade física, você tem hormônios que são antagônicos. Você está é o contrário da insulina. Então você tem o cortisol, você tem glucagon, são coisas que ao invés de estar construindo, eles estão desconstruindo. Ele está pegando a gordura e desconstruindo em energia. Ele está pegando o carboidrato e desconstruindo em energia. Ele está pegando aminoácido, proteína e desconstruindo ali para transformar em energia. Então, é como se você tiver... É impossível os dois hormônios estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, se tiver insulina, não vai ter esse outro hormônio. Se esse hormônio está predominando, dificilmente vai ter insulina. Tanto que durante a atividade física, o pessoal faz assim, ó. Quando você é diabético, você precisa tomar insulina para absorver o carboidrato, né? A pessoa toma a injeção de insulina para que o carboidrato consiga entrar na célula. A insulina é como se fosse o porteiro que vai abrir o portão para o açúcar entrar. Se você não tem um porteiro, o portão não abre. Mas durante a atividade física, você não precisa do porteiro. Porque você tem outro mecanismo que abre a porta. Que são aí os transportadores, que são os glúteos, né, os transportadores. Então, quando você faz atividade e você come alguma coisa, você não tem esse pico de insulina. Esse carboidrato que você consome, ele vai ser metabolizado diretamente lá no músculo, porque ele vai entrar na musculatura sem precisar da insulina. A glicose consegue entrar lá através do transportador, então ele vai direto para virar energia lá no músculo. Igor, seria então, por isso então que os médicos aconselham quem tem diabetes a fazer atividade física? Justamente porque diminui a necessidade da insulina para diminuir a glicemia. É uma forma de você diminuir a glicemia do sangue sem precisar da insulina. Por isso que, por exemplo, o que é o diabetes? A pessoa que se tornou diabetes do tipo 2 é uma pessoa que estava liberando tanta insulina, ela come tanto açúcar e libera tanta insulina, que a insulina passa a não funcionar. Porque tem tanta insulina que a célula, né, a célula do corpo passa a não reconhecer mais aquela insulina ali. Ela precisa de cada vez mais insulina para ter aquela mesma função. E quando você faz atividade física, você não faz o corpo produzir tanta insulina. Então você tira essa carga do pâncreas de ficar produzindo essa insulina e você joga essa necessidade aí para a atividade física. A própria atividade física vai fazer esse açúcar do sangue baixar. Então quem tem diabetes, que é uma das principais recomendações, além da alimentação, é praticar atividade física. Então, quem está com resistência à insulina, quem está chegando perto aí, está com a glicemia aí 100, 110, já está aí chegando aí nesse quadro de pré-diabetes, atividade física é algo fundamental para você ter um controle desse açúcar no sangue. É justamente por causa disso, porque você não precisa da insulina. Então, em relação ao carboidrato, você precisa testar. Tem alguns comentários legais aqui, ó. Ramiro, parabéns pela pauta, Bagdev. Parabéns para Igor, viu, Ramiro? É ele que é o showman hoje. Meire, palestra de qualidade, parabéns. Eu faço questão de trazer você sempre por isso, a galera adora. Cássio entrou aqui, soltou um monte de beijo para você. Fala, Cássio! É meu paciente. Diz que é pra gente perguntar para você o seguinte: qual é a receita da vitamina da alegria? Que negócio Pronto, é esse? A vitamina da alegria é uma vitamina que eu passei para ele, porque pela rotina que ele tem, né, que ele é músico e aí
toca durante a noite, e o tempo, é o que a gente fala, quando você vai num profissional, quando você procura um nutricionista, ele vai se preocupar em trazer uma alimentação que se encaixe na sua rotina, que seja algo que realmente você consiga seguir para aquilo ali ser algo realmente uma mudança de hábitos. E aí, no caso dele, eu passei uma vitamina que é com banana, aveia, banana e morango congelados, aveia e pasta de amendoim. E aí coloco o leite também. É leite, banana, morango, aveia e pasta de amendoim. Então fica uma combinação maravilhosa. Fica uma combinação muito boa. Principalmente em relação à consistência dela, fica muito boa, porque fica parecendo um smoothie, né? Fica aquela coisa mais pasta grossa. De amendoim sem açúcar. Integral. Sem açúcar. Integral. Pasta de amendoim integral. Vou experimentar. E aí fica muito... Até para quem não gosta de pasta de amendoim, fica bom, porque não fica aquele gosto forte. Porque a pasta de amendoim, você tem dois mundos, né? Você tem ou ama ou odeia. Porque muitas vezes a pessoa come a pasta de amendoim de colher. E aí, quando você bota, de fato, uma colher de pasta de amendoim na boca, não é lá das melhores sensações. Porque ela acaba puxando a água que está ali na sua boca, fica uma maçaroca um pouco seca, e você não consegue engolir aquilo ali. Ela fica com aquela textura meio arenosa, e aí a pessoa, vou experimentar. Só que ela experimenta como se estivesse experimentando um brigadeiro, né? Pega uma colherona, enfia na boca, acaba não sendo uma opção boa. Quando você coloca em uma preparação, por exemplo, uma vitamina, você vai ter apenas aquele gosto de amendoim ali vindo. Então, quem gosta muito daqueles chocolates que vem com snacks, né, que vem com amendoim, acaba ficando com gosto interessante a vitamina. Em relação à paçoca, eu não recomendo nenhum alimento que seja fonte de gordura durante a atividade física, certo? Porque a gordura não é o que o corpo está precisando naquele momento. O que o corpo precisa durante a atividade física é carboidrato. E a gordura ela é mais difícil de ser digerida do que o carboidrato. Então, o que acontece quando a gente está pedalando? Você tem o sangue circulando no corpo. Então, no momento que a gente está aqui em repouso, o sangue está circulando pelo corpo inteiro, mas na maior parte na região central, aqui, cérebro. Se você tiver se alimentado, você vai transferir o fluxo sanguíneo para a região central. Então, a maior parte do fluxo sanguíneo vai para a região central para poder você fazer a digestão dos alimentos. Então, vai ficar ali no estômago e intestino. É por isso que você acaba tendo, tanto por causa da presença da insulina e também por causa disso, a sensação de letargia. Porque você tem menos fluxo de sangue no cérebro e aí você fica ali mais letárgico, sonolento, porque você está empachado. Seu corpo está fazendo digestão e você fica ali meio morto até conseguir fazer essa digestão. Quando você está na atividade física, é o contrário. Então você tem adrenalina circulando ali no corpo, você tem os hormônios que estão atuando e o sangue, na sua maior parte, está na periferia, que são os membros, principalmente nas pernas, no caso do ciclismo. Você está ali com sangue circulando nos membros e não na região central. Então, alimentos que são de difícil digestão são mais preocupantes porque o intestino está mais parado. Ele está com pouca irrigação de sangue, então a digestão dele, a digestibilidade está prejudicada. Tanto que, geralmente, quando a pessoa vai chegar em casa para se alimentar, eu sempre recomendo que você espere ali de meia hora a 40 minutos, vai tomar banho, né, ajeita as coisas até o seu corpo esfriar, o sangue voltar a circular no intestino normalmente para você jogar aquele pratão de comida para dentro. Porque realmente fica meio indigesto assim que você chega. Tanto que a sensação, geralmente você não tem fome imediatamente quando você chega. É muito raro você sentir fome. Você às vezes fica uma hora. Eu mesmo chegava em casa tarde da noite já. Esse o ruim de você pedalar de noite. Eu chegava em casa 10 horas da noite, ia tomar banho, só ia sentir fome lá para 11 e tanta. Aí eu comia, quando você vai pensar para dormir, já são 2 horas da manhã. Então, era a realidade de treinos à noite. Mas...
Diga. Desculpa lhe interromper, mas a gente tem 7 minutos e o Instagram ele derruba a gente, né, quando chega nesse tempo. Pronto. E eu queria pedir para você não esquecer de falar uma coisa muito importante, que são os seus dados de contato. Tem muita gente que eu tenho certeza que vai querer lhe procurar depois. Então não esquece de falar isso. E Mary fez uma pergunta que eu acho importante, assim, porque toda vez que a gente está junto, alguém pergunta a mesma coisa. Toda vez que eu estou com um grupo em cicloviagem, a galera vai nesse ponto. Barra de proteína durante a atividade. Eu sei que você já falou para mim, mas fala para a galera aí sobre essa questão. Pronto. Eu acho que pela live inteira aqui já dá para entender que prioridade no pedal é carboidrato e não proteína. Se você pegar, tem um exemplo mesmo, tem uma dieta que eu já mostrei para Cássio, eu acho, se não me engano, quando eu estava em consulta com ele, que é era de uma prova do Giro de Itália, se não me engano. E aí eu fui para mostrar para ele a cavalice que era, né, em relação à quantidade de carboidrato que o atleta consumia durante a prova. Porque a principal fonte é realmente carboidrato. O que o corpo precisa para gerar energia é carboidrato. E aí a pessoa às vezes consome a proteína no seguinte pensamento. Eu vou internalizar que a maioria das pessoas consomem pensando nisso. Que é para poupar a musculatura, porque a pessoa fica com medo de queimar músculo, né, durante a atividade física. Uhum. Porém, e aí esse é um dos principais motivos também que as pessoas acabam consumindo BCAA, que é nesse raciocínio de poupar músculo. Só que aí a gente tem o seguinte ponto. O maior poupador de músculo se chama carboidrato. Porque assim, o corpo ele vai ter a opção de consumir. Ele tem várias vias energéticas, né? Ele pode gerar energia, de fato, a partir de proteína. Ele pode gerar energia a partir de gordura. Ele pode gerar energia a partir de carboidrato. Só que o caminho mais curto é o carboidrato. A forma mais fácil de gerar energia é carboidrato. Tanto que as atividades de curta duração, como musculação, que você tem ali explosão muscular, você vai ter só o uso de creatina, porque é a energia que já está pronta para ser usada, e carboidrato. Você não tem uso de gordura dentro da academia. Quando você vai para o pedal, é que você tem o uso de gordura, porque leva muito mais tempo o corpo utilizar a gordura do que usar o carboidrato. Então, você precisa de uma atividade mais longa para que ele utilize a gordura, certo? Então, o principal nutriente que você precisa utilizar durante um pedal é carboidrato. A proteína, ela entra pós-treinamento e pré-treinamento. Então, durante o dia inteiro, você vai consumir proteína, você vai consumir gordura, você vai consumir carboidrato. Mas durante o pedal, foque em carboidrato, porque é isso que o seu corpo vai estar precisando. E numa barra de proteína, você tem aí dois cenários. Você tem as barras fakes, que é aquelas barras de supermercado que não tem proteína nenhuma, que é basicamente gordura hidrogenada, você tem um monte de besteira ali dentro. E você tem as barras de proteína mesmo, que aí vão ter muito pouco carboidrato, porque o foco da barra, na maioria das vezes, é realmente suprir a necessidade de proteína e não suprir a necessidade de carboidrato. Para você suprir a necessidade de carboidrato, você suplementa carboidrato. Você não precisa pegar uma barra de proteína. Fora que vai ser muito mais caro você colocar uma barra de proteína. É mais difícil de ser digerida, porque proteína demora mais de ser digerida do que carboidrato. É mais difícil de mastigar, porque a maioria das barras de proteína não são tão palatáveis. Ela geralmente é meio dura para você mastigar. Ela é bem concentrada para aliar a textura dela. E ainda não vai ser tão fácil de digestão e não vai ser o melhor nutriente. É tipo o carro tá pedindo gasolina e você quer empurrar álcool nele. Não, vai funcionar com álcool sim, porque eu quero álcool. Não, se o combustível que ele precisa mais é a gasolina e não o álcool, entendeu? Vai mais ou menos nesse sentido. Então, durante o pedal, durante a atividade física, prioriza consumir carboidrato. E evita consumir gordura. Vamos lá, 4 minutos. 4 minutinhos. Ó, em relação a contato... Meus alunos, rapidinho, eles vão muito pela sensação de saciedade que a carne dá. Eles chegam no lugar, a gente vai fazer um pedal de 100 quilômetros, eles chegam no lugar do almoço, eles enchem um prato de carne. Por quê? Come um pedaço de carne e tem a sensação de saciedade que a gordura dá, né? Mas é difícil explicar para eles que o processo não é bem esse que eles precisam. Mas desculpa, eu interrompi. Essa sensação de saciedade é justamente pela dificuldade de digestão.
Sim. Porque como o corpo leva mais tempo para digerir, você fica mais tempo com a sensação de saciamento. Você fica mais tempo sem a sensação de fome. É a mesma coisa, quando você sai para comer macarronada, eu sei que você gosta muito de ir no de Luca, quando você sai para comer lá uma macarronada, você sente fome muito mais rápido do que se você fosse numa churrascaria. Verdade. Porque a massa, ela é muito mais rápida para digerir do que o carboidrato vai ser muito mais rápido para digerir do que a proteína. Mas no pedal, é exatamente isso que a gente quer. É exatamente essa velocidade de absorção para que você tenha energia disponível e que você não pedale com o estômago cheio. Porque se você pedala com o estômago cheio, a chance de você ficar enjoado, de você querer vomitar, de você não aguentar o pedal, porque não tem energia. Você não tem que estar saciado, não é seu estômago que tem que estar cheio, é seu músculo que tem que estar cheio de carboidrato. Entendeu? Então, o principal ponto, cara, se você não fica saciado, você precisa continuar se alimentando durante o pedal. Então, ao invés de encher a barriga de uma vez. Itacaré é uma experiência extremamente longa. Então, não dá para você concentrar sua alimentação em pequenos momentos. Você tem que se alimentar constantemente. O tempo inteiro que você está em cima da bike ali, você tem que estar consumindo carboidrato. Tanto em forma de suplemento, quanto em forma de alimento. Porque se você for esperar chegar no lugar, e aí eu vejo muita gente comer feijão, carne, e aí bota uma salada, um arroz. Isso. Ou então já vi gente também relatando que pegava salada com, sei lá, com camarão, salada com alguma outra coisa, e não pegava fonte de carboidrato. E isso é um grande erro. É um grande erro. Ciclismo, provas, esporte de longa duração é carboidrato. Vamos lá. Vamos agradecer a presença do pessoal. Fala dos seus dados de contato, como é que você trabalha. É importante isso também. Meus dados de contato, vocês podem entrar em contato diretamente pelo meu Instagram. Tem um link, nesse link você vai abrir todos os meus contatos, e aí você vai ter lá no meu site para falar comigo diretamente no WhatsApp, entrar na minha lista do Telegram, que eu também boto contato lá. E nesse momento de quarentena, eu estou realizando os atendimentos na forma online. Então, eu estou fazendo um atendimento. Então, se você não é de Salvador, você também pode ter o acompanhamento nutricional, porque nesse momento de quarentena, a gente está fazendo essa prestação de serviço. Vai cair. 5 segundos. Vai cair. 4. Valeu, Igor! Valeu, galera.